Muito obrigada por este primeiro momento da ADAM, que celebra já uma década, como o tempo passou tão rápido. E certamente também aconteceu para o nosso próximo convidado, investigador e gestor Eduardo Leite, um dos autores deste livro Decisões de Investimento. O tempo também passa muito rápido para os empresários e qualquer decisão errada faz com que entrem em ruptura. E é um erro relativamente comum nos nossos dias, não é? Eduardo, obrigada por cá vir. Muito obrigado, Sofia, e também nós, os meus colegas. Agora agradeço a possibilidade de divulgarmos o nosso trabalho. Sem dúvida, cometer erros, embora seja uma grande fonte de aprendizagem, não é? Com os erros normalmente aprende-se muito quando se usam bem, mas é de evitar cometê-los, logicamente, cometendo-se, normalmente pagam-se bastante caros. Este livro trata-se de um projeto que eu e os meus colegas fizemos da reunião, a sistematização da maior parte dos conteúdos que usamos nas aulas, nas respectivas universidades, e, na verdade, ensina-nos como elaborar, do princípio, eu diria, até o fim, um projeto de investimento e chama a atenção, portanto, dos seus utilizadores, dedicado mais aos alunos, mas também, logicamente, aos empresários, e que eles, antes de se meterem na aventura, que hoje em dia realmente não está para aventuras, hoje em dia estamos num mercado em que a nova tendência é aquilo que chamamos o modelo de desenvolvimento da hélice tripla, não é? Que é um desenvolvimento em que assenta no conhecimento e na inovação, em que as pessoas têm que estar altamente preparadas. Daí esta tendência nova em que esta fusão de interesses, a aproximação da universidade às empresas e também a colaboração dos governos a nível local e a nível nacional, que permite com que realmente os empresários e toda esta partilha de conhecimento, de interesses, sejam a grande arma de futuro. Daí que, antes de começarmos algum tipo de aventura, convém dar, não digo que seja neste manual, mas manuais deste tipo, realmente porque não é mais possível como era anteriormente. A maior parte dos empresários começavam com relativamente pouca instrução, às vezes até sem instrução nenhuma, e há grandes casos de sucesso em termos económicos, mas hoje começam a ser mais difíceis em termos de mercado, sem dúvida. Em termos de startups, acaba sendo um bom motor de arranque, não é? Sem dúvida, eu diria que eu tenho experiência particular com a Startup Madeira, e desde o início do acolhimento da ideia até depois, logicamente, os primeiros passos para a implementação, porque logicamente não chega só a ter a ideia, é preciso começar a trabalhar e explorar todos estes assuntos que estão aqui, fazer desde aquelas análises mais comuns, que são a análise SWOT, a análise PEST, e depois passar para cálculos, ver realmente a viabilidade do investimento, porque senão, como a Sofia disse muito bem, os negócios acabam por morrer ao fim de 1 ano ou 2, porque não foi investido esse tempo prévio em planeamento. Ora, ao não se fazer esse investimento em planeamento, logicamente que à frente as coisas vão faltar, precisamente por falta de planeamento e de conhecimento. E quando falamos de planeamento, temos que projetar muito bem, e eu achei interessante a forma como delinearam desde os critérios, em que temos de ter o objetivo, a dimensão e a relação, não é? Exatamente. Portanto, começamos logo por uma tríade muito importante. Se nós não tivermos isto solidificado, a partir daí os erros serão muito crassos e vamos entrar em bancarrota. Sem dúvida. Isso é uma das coisas que, logo no início, eu, por exemplo, nas minhas aulas estimulo, e nesta disciplina em particular, muitos dos meus alunos a tentarem fazer um caso prático, em que eles tentem levar a ideia, não só da teoria, que é a nossa função principal dentro da universidade, mas depois tentar levar à prática, inclusive incentivo-os que tenham reuniões na universidade e na startup para aprofundar as suas ideias. E aí na startup, dado o conhecimento que as pessoas são, é a tal complementariedade que existe entre as pessoas que têm as ideias, os empresários, a parte privada, e, digamos, este estatuto semi-público que tem as startups, e depois outras instituições, como a própria instituição, a universidade, que já começam a esfriar aquela emoção que as pessoas têm tendência para eu vou montar um negócio porque está a dar, porque aquela pessoa também abriu um negócio, e replicam muitas vezes erros. Então ali já há como que um polimento, um aferimento de ver se a ideia realmente, por exemplo, no caso de startups, que são tendencialmente empresas com um crescimento acelerado, não é? de índice ou de base tecnológica, que eles apoiam mais empresas que tenham um crescimento rápido. Mas as pessoas, quando pensam, eu vou criar, eu estou-me a lembrar agora do caso dos alunos que eu tenho, que se lembraram da ideia de um chip. Eu não vou dizer qual é a ideia, porque ainda está na base deles. Ainda não registaram a patente. Ainda não registaram não podemos falar do chip. Mas no início já os alertei, então, para terem reuniões preliminares na startup, que logicamente já têm o conhecimento prévio de outros projetos, já os encaminha para os lugares certos, independente, antes de chegarem, por exemplo, a começarem a colocar o seu dinheiro no investimento.
depois pensar a própria banca. Atualmente também a banca já não está tão receptiva ao mercado, ou só em alguns projetos, então há meios de financiamento alternativos, que, por exemplo, é o lugar certo para termos esse tipo de aconselhamento, sem dúvida. E onde é que se comete o erro mais comum? É mesmo à partida ou no processo em que a empresa já foi criada e está a crescer mais rápido do que devia, ou pelo contrário, nós não oferecemos um produto sólido o suficiente? Eu penso que quando nós latinos temos coisas boas e coisas más, mas uma das coisas más nos negócios é a emoção. Nós não fazemos as coisas, nós fazemos muito por emoção, então lembramos, por exemplo, sei lá, estamos em casa e temos a ideia de fazer um negócio, mas a ideia precisa de muito trabalho preliminar, e se essa ideia avançar para o terreno sem fazer esse trabalho preliminar, ela vai andar alguns passos e, com certeza, vai morrer. Depois, outras ideias são quando não são calculadas as suas fontes, por exemplo, de financiamento, quando os capitais próprios se esgotam, depois quando vamos bater à banca, por exemplo, já numa fase fragilizada em que a banca também não nos acolhe. Nem todas as ideias também são consideradas inovadoras e tem esse apoio, por exemplo, de um grupo de Business Angels para apoiar essa ideia. Então, nesse período em que a pessoa tem que ter muita resiliência, eu diria que é uma grande característica que os empreendedores têm que ter. Eles têm que acreditar mais que toda a gente na ideia que têm e têm que se rodear muito bem de consultores, desse tipo de apoios e ter uma resiliência para ultrapassar determinadas fases. Quando as pessoas, logicamente, não têm essa resiliência ou fizeram simplesmente por emoção, não trabalharam na base racional do seu projeto, a verdade é que esse projeto vai terminar por dar errado e quando as coisas dão errado em termos de empresas, elas são muito bonitas quando correm bem, mas quando correm mal são... É bem feito. Uma dor de cabeça, exatamente. Mas, nesta altura, os nossos empresários acham que já têm uma noção, fazem um estudo de mercado antes de se enfiarem de cabeça a pensar, ok, o meu projeto é inovador, fazem uma análise, verificam, é inovador na minha cabeça, mas pode alguém já ter criado este projeto e já ter... Eu penso que sim, começa a ser mesmo fundamental que se faça isso e como também estamos numa era, eu escrevi há dias um artigo para o Jornal Económico em que chamei a geração inovação. Nós estamos a viver um tempo de conhecimento e de inovação e também a comunicação social reforça muito isso e um caso recente é a organização da Web Summit em Lisboa, em que, por exemplo, a Startup Madeira também participa e leva empresas convidadas. Digamos que há um conceito em que já um contexto, um enquadramento em que se começa a sentir que realmente não se pode facilitar e portanto, as pessoas já vão mais preparadas para as ideias. Eu diria que neste momento grande parte das empresas, e também já começa a ser mais comum, que há muita gente com doutoramento que não fica só na universidade, que se aventura nas empresas. Isso era uma coisa quase impossível de acontecer há uns anos esta parte. E isso porquê? Porque eles detectaram que eu tenho o conhecimento e só lhes faltava pôr na prática. Então estão a aproveitar ao abrigo de parcerias e diferentes estratégias, estão a procurar implementar os seus projetos. Porque o outro já não tem mais espaço, realmente. Então isto é uma boa ferramenta de trabalho para os nossos empresários, para os estudantes que querem enverdar para a área empresarial. Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, o livro teve a apresentação do Dr. Jorge Faria, a quem eu também agradeço, que é o responsável pelos fundos a nível da região e portanto, ele próprio defende e sabe que na sua organização que apoia os mais diversos projetos a nível regional e alguns com fundos, ou a grande parte com fundos comunitários, e realmente os projetos hoje em dia têm que ser devidamente planeados, sistematizados, têm que ir bem elaborados, porque os técnicos, cada vez que os corrigem, também estão altamente preparados e recusam ou devolvem projetos, mesmo durante o período. E também hoje eu diria que uma grande mudança que houve ao nível dos projetos de investimento e para que qual estas ferramentas são interessantes, é que não chega só a dizer que se tem uma ideia boa e demonstrar, por exemplo, com números que são facilmente manipuláveis, que se consegue levar essa ideia à prática, faturando X milhões de euros, por exemplo. Porque, na verdade, hoje o IDE e as autoridades exigem que se justifique a valia do projeto através de um volume de negócios.
que esse volume de negócio é que os vai ressarcir, logicamente, ao longo do tempo, do dinheiro que investiram no projeto através dos impostos. Logicamente que é muito saudável, ninguém dá nada a ninguém. Mas então temos que realmente ver se depois, na prática, conseguimos cumprir. Sim, porque nós podemos ter aqui uma ideia os dois, vamos juntar uma televisão, por exemplo. Então começar a dizer, a estimar que faturamos milhões, mas depois é preciso demonstrar na prática. Consciencialização dos riscos, acima de tudo, e um bom aconselhamento. Obrigada por cá vir. Muito a representar obrigado. Isto que é um projeto coletivo do Eduardo Leite, Amélia Ferreira de Silva, Antonieta Lima, Teresa Candeias e Nelson Duarte. Estas decisões de investimento são fulcrais para quem quer enverdar pelo mundo empresarial. Vamos ficar agora com mais um momento de dança da Adam.